Pessoal, vou fazer uma questão aqui para todos, porque é uma questão da UPF e é uma questão que a gente não viu a matéria ainda. Como tu ainda vai fazer mais vestibulares aí nos próximos dias, vai que a gente dá sorte e acaba fazendo um comentário, né, que possa te ajudar. Então, olha só, esse belo dia 16, estamos no estudo orientado de uma bela cidade de Erechim, esse friozinho gostoso. Questão da UFP 2015, vestibular de inverno. Tinha uma questão que falava, que perguntava do que dependia a velocidade orbital de um satélite que orbita o planeta. Vamos pegar o nosso planeta com massa M, o nosso satélite com massa Mzinho. Esse satélite está orbitando um planeta de raio Rzinho a uma altura orbital H. Esse satélite vai descrever um movimento circular em torno do planeta. Sempre que um objeto se desloca em movimento circular uniforme, a força resultante atuando nele é chamada centrípeta, mv² sobre r. E nesse caso, essa força centrípeta é oriunda da lei de atração das massas, do fato de massa atrair massa. E a lei de atração das massas de Newton tem essa cara aqui. Para que eu consiga detectar a velocidade orbital do satélite, eu tenho que igualar a força centrípeta com a lei de atração das massas, com a força gravitacional. mv² sobre r é igual a constante gravitacional universal, massa de um corpo, massa do outro corpo, e eu posso chamar esse r da trajetória aqui, né, o raio da órbita, de rzão, rzão ao quadrado. Cancela o ao quadrado com o r, a massa do satélite vai ser cancelada, olha que interessante, a massa do satélite não interfere, e ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. Para ficar mais completa a fórmula, eu ainda gostaria de mostrar para vocês que a velocidade orbital depende da massa do planeta orbitado, do raio do planeta orbitado e da altura da órbita em relação à superfície do planeta. Tanto faz a gente chamar de rzão como raio da órbita ou de rzinho mais h, raio do planeta mais a altura da órbita, certo? Aí, nas alternativas, falava, né, que dependia da massa do Sol. Não depende da massa do Sol, a não ser que o Sol estivesse sendo orbitado, mas o satélite orbitava o planeta. Então depende da massa do planeta. Tinha alternativa que falava que dependia da massa do satélite. Não depende da massa do satélite porque foi cancelada na equação. Por isso que um satélite de 10 toneladas, ou uma nave de 10 toneladas e um astronauta de 70 quilos, ambos orbitam com a mesma velocidade. Por isso que ele parece estar flutuando na nave. Cuidado, ele está flutuando na nave, não é porque a gravidade é baixa. A gravidade lá onde o cara está orbitando, Marcos Pontes, né, brasileiro, que foi lá passear um pouquinho, ele estava a 200 km de altura, ele está aqui do lado, está encostado na Terra. A gravidade lá onde ele está é 9 uns quebrado, é 8,9 metros por segundo quadrado, ou seja, ele está sendo atraído pela Terra com força, e essa força está sendo usada para ele fazer a curva. Como ele e a nave onde eles estão tem a mesma velocidade orbital, ele aparenta estar flutuando na nave, chamada sensação de imponderabilidade. A alternativa correta é aquela que falava que a velocidade orbital depende da massa do planeta e do raio da órbita, que seria esse carinha aqui, né? Da massa do planeta e do raio da órbita. Era a alternativa correta. Mas tipo, você colocou o Sol lá, por exemplo, mesmo assim, ele vai ter uma força que o Sol vai fazer sobre o satélite, não é? Sim. Tipo, ele tem para prática, uma exposição no dedo equilíbrio entre a força da Terra e do Sol. Vamos analisar a escala: Sol, planeta e satélite. A distância entre o Sol e a Terra são 150 bilhões de quilômetros, enquanto a distância do satélite à Terra são centenas de quilômetros. Como a força gravitacional está com a distância ao quadrado, esses 150 milhões ao quadrado é um número tão absurdo, mas tão absurdo, que é a força de atração que o Sol exerce no satélite é minúscula, desprezível comparada com a força que o próprio planeta exerce no satélite. Isso tem mais ou menos a ver com a teoria da astrologia, né? O próprio Newton, no final da carreira dele, no final da vida dele, lá pelos 80, ele começou a pirar e começou a virar astrólogo. O que a teoria astrológica diz? A teoria astrológica diz que as suas características precisam
psicológicas são determinadas pela posição dos astros no céu no momento em que tu passa pela vagina da mamãe. Ou seja, se tu lê o teu mapa astral de acordo com a tua data de nascimento, estás fora da casinha. E o teu astrólogo é charlatão. Se o teu astrólogo é honesto, se é que isso existe, o astrólogo honesto, sim, estou falando o que a ciência diz, né? Não é minha opinião pessoal, eu conheço astrólogos que acreditam no que fazem, certo? Embora eu não acredite no que eles façam. Se o teu astrólogo é honesto, ele tem que te pedir hora, minuto e segundo de nascimento e a posição em que tu estava, quando é que é a tua maternidade, qual é o endereço da tua maternidade. Porque uma pessoa que nasce no Brasil, ela está virada para uma constelação. A pessoa que nasce no Japão no mesmo dia está virada para outra constelação, uma astral totalmente diferente. Para te mostrar que aquela porcaria que tu lê no jornal e nas revistas é babaquice. Porque nem a teoria astrológica está sendo respeitada. Por que a ciência diz que a astrologia é uma grande babaquice? Porque a distância entre os astros no céu é tão absurda, a estrela mais próxima da Terra é a próxima Centauri, que está a 4,3 anos-luz da Terra. Meu Deus, tu joga isso na orientação das massas? A força é idiota. Não tem como as constelações distantes estarem influenciando na constituição do teu corpo. E a ciência fez dois testes famosíssimos que botou uma pá de cal em cima da astrologia. Eu tenho que dividir isso contigo. Pegaram vários gêmeos idênticos que nasceram no mesmo lugar, na mesma posição, que tinham mapas astrais idênticos e foram separados após o nascimento. E adivinha o que aconteceu? Analisando eles psicologicamente, duas pessoas quase completamente distintas, mesmo com um mapa astral idêntico. Primeira pá de cal. Segunda pá de cal final. Um britânico ligou para 150 mil casais na Inglaterra e comparou o mapa astral dos casais. De acordo com a teoria astrológica, as pessoas que se casam têm mapas astrais que se encaixam um no outro. E o que ele percebeu é que a ligação entre as pessoas era totalmente aleatória, não tinha nada a ver com o mapa astral delas, mais duas pá de cal. Por isso que tu pode curtir, pode comprar o livro da Linda Goldman, não tem problema nenhum, tu pode ver o teu mapa astral, pode pagar o olho da cara para alguém fazer o teu mapa astral. Mas não fala para as pessoas isso, porque se tiver uma pessoa que entende um pouco da situação, ela vai ter preconceito contra ti. Ela vai achar que tu é ignorante, que tu acredita que está na carochinha, e aí o teu emprego pode ficar comprometido, certo? Então tomem cuidado, gente. A ciência ignora, e inclusive já confirmou que a astrologia é uma diversão, é uma curtiçãozinha. Professor, mas eu li ele igual. Veja alguns experimentos que já fizeram. Eles pegam uma astral do Bush, lê para uma pessoa que não tem nada a ver com o Bush, e o cara, meu Deus, essa pessoa me conhece mais do que a mim mesmo. Uma astral ele é escrito para cativar a pessoa. Tomem cuidado. Tu vê, não tem nada a ver com praticamente o que tu falou, né? Mas eu quis mostrar que a distância é importante, né, para anular o efeito da gravidade. Obrigado. Sim, a força centrípeta atuando no satélite é vertical apontando para o centro da Terra, assim como a força gravitacional. Não, cuidado. Essa questão que tu falou é interessante. Força centrípeta, ela pode ter várias origens. Ela pode ser vinda de um barbante, ela pode vir do atrito, ela pode vir da atração gravitacional. A força centrípeta é o nome que se dá à força resultante que está atuando no objeto que descreve MCU. Mas ela pode ir, né? Quando eu pego um barbante e começo a chegar uma pedra em cima da minha cabeça, essa força centrípeta é oriunda da tração do barbante. Quando eu começo a fazer uma curva no chão, a força centrípeta é oriunda do atrito dos meus pés com o chão. E no caso do sujeito estar orbitando o planeta, a força centrípeta é oriunda da atração gravitacional. Então a força centrípeta é a resultante. Ela não é um tipo de força. Isso, elas são iguais porque quem está gerando a centrípeta é a gravitacional. Não são duas forças distintas. A centrípeta é a gravitacional naquele caso. Isso confunde bastante. Do mesmo motivo que a massa de objetos aqui na Terra não interfere, né? Eu não sei se nas salas de vocês eu já cheguei a soltar o caderno e soltar uma folha. Já fiz essa prova para vocês? Não? Vou fazer uma experiência de alto rigor científico que mostra como a massa não influencia. É teu esse caderno? Tu me empresta, é tão bonito. Não, tu vê, mas a velocidade é constante. A velocidade com o satélite orbita a Terra é constante. É praticamente um movimento circular uniforme. Ou seja, se eu alterar a massa do planeta, eu altero a velocidade orbital. Ou se eu alterar a distância do satélite até a Terra. Ou seja, quando eu quero botar um satélite em órbita,
Esse caderno tem 200 folhas. Vocês aceitam dizer que isso é 200 vezes mais pesado do que esse? Digam não. Não, porque eu já arranquei uma folha. E tem a capa e tem a mola. É mais de 200 vezes mais massivo. E aí tu solta o objeto, o leigo pensa, o cara que tem mais massa cai mais rápido. Isso Aristóteles pensava 2000 anos antes, mas Galileu Galilei mostrou ao mundo que nós estamos iludidos pela resistência do ar. Se nós eliminarmos a resistência do ar, um objeto mais de 200 vezes mais massivo que outro, juro, meu querido, cara, como isso, né? Por que isso existe? A Terra atrai com mais força objetos com mais massa. Mas é mais difícil acelerar objetos com mais massa. Então o objeto que tem mais massa tem mais inércia e recebe mais força. O objeto que tem menos massa é mais fácil de acelerar e recebe menos força. Como a inércia depende da massa e a força de atração também depende da massa, essas coisas se equilibram e é por isso que os objetos na Terra caem todos com a mesma aceleração. E o que é orbitar um planeta? É cair para sempre ao redor do planeta. Cara, uma vez eu jamais me esqueci o dia, desculpa, meu amor. Eu jamais me esqueci o dia em que essa conexão rolou no meu cérebro. Fez uma curva, né? Ela fez uma curva com um certo raio. Aqui. Quando eu jogo um objeto com velocidade menor, a curva que ele faz é fechadinha. Curva gerada pelo peso. Se eu aumento a velocidade com que eu joguei, a curva ficou mais abertona, concorda comigo? Imagina que eu jogo com tanta força que a curva executada pelo objeto é a própria curva da Terra. O objeto nunca mais vai encostar no chão, vai ficar caindo para sempre em torno da Terra. Olha que viagem, cara, isso é orbitar um planeta. Orbitar um planeta é tu jogar um objeto tangente à superfície do planeta com tal velocidade que o raio da curva que ele vai executar é o próprio raio do planeta. Nunca mais encosta, fica caindo para sempre. Certo? E, cara, tu vê, né? É jogar um objeto para o lado e pensar um pouquinho. Tu vai ver que é honesto, quanto maior a velocidade, maior o raio. Se a velocidade for suficientemente alta, fica igual o raio da própria Terra. Nunca mais encosta no chão. Certo? Claro que isso tem que ser feito em uma certa altura para que o objeto não se arraste na atmosfera. Certo? Beleza, é isso aí. Gostei da pergunta. Próxima. E aquela lá que era da PEC também tem esse negócio que ele falava uma lâmina do ouro. Tipo, aquela lá não é aquilo, né? Vamos, a lâmina de cobre que flutuava no campo elétrico. Vamos fazer essa questão também. Dizia o seguinte, ó. Fazer mais uma da UPF. Discutimos uma delas, depois eu já digo até o número da questão. Eu tenho a provinha aqui no celular. Outra questão da UPF, cara, e essa eu errei, tu acredita? Eu te juro, cara, essa eu errei por 10 anos dando aula de física. Tu não vai acreditar onde eu errei. Dizia o seguinte, ó, tem uma minúscula lâmina de cobre flutuando num campo elétrico vertical para baixo, campo elétrico esse de 20.000 newtons por coulomb, 20 kilonewtons por coulomb, kilonewtons. E a massa era 3,2 miligramas, né? Certo? Perguntava o número de elétrons em excesso que tinha que ter nessa plaquinha para ela estar flutuando ali, né? Pô, peraí, se ela tem massa, tem peso, falava que a gravidade era 10. Para ela estar flutuando, só se a força elétrica for vertical para cima, né? Força elétrica. Logo, a força elétrica é o peso. Peso é M vezes G. Como é que converte miligrama para quilograma? Miligrama, decagrama, hectograma, quilograma. 1, 2, 3, 4, 5. 3,2 vezes 10 na menos 6. Quando eu estava fazendo essa conta lá em Chapecó, galerinha, vamos converter para quilograma. Coloquei 10 na menos 3 aqui, cara. Tu vê que foda, né, cara? O cara tá 10 anos dando aula de física e errou na matéria do 6º ano, conversão de unidade. Foda, né? Gravidade, 10. Aí eu descobri que a força elétrica é 3,2 vezes 10 na menos 5. Como é que se calcula a força elétrica? Campo elétrico é força por unidade de carga. O campo elétrico é 20.000 newtons por coulomb. A força eu quero calcular. Aliás, a força eu acabei de calcular.
9 coulombs. Quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elementar. A quantidade de carga acumulada na placa é 1,6 vezes 10 a menos 9. O número de partículas eu quero calcular e a carga de um elétron, a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 corta com 1,6, 10 a menos 19 passa dividindo, 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 19, 10 na 10 elétrons. Nós sabemos que são elétrons porque a placa tem que estar negativamente carregada para ser empurrada para cima, né? Já que o campo elétrico é para baixo. Eu diria que essa questão era perigosíssima por causa desse miligrama, porque mili é 10 a menos 3, né, gente? O mili é 10 a menos 3. Só que eu não queria ir para grama, porra, eu queria ir para quilograma. E tu vê, eu errei essa questão. Porra, eu errei a questão, cara. A força sempre um quilo. A massa sempre em quilogramas é internacional, né? O que eu quero te mostrar com isso é que não basta só saber física. Tem que saber física, tem que estar altamente concentrado, tem que estar calmo dentro do possível, porque senão a adrenalina turva a tua mente, te deixa confuso, certo? E eu olhei a questão, eu li, eu entendi, então estou fazendo displicentemente. Já era, meu querido. Não quer dizer que no dia do vestibular eu fosse acertar ou errar. É possível até que eu errasse também no dia do vestibular. Embora no vestibular, né, professor de física, não gabaritar a física é uma coisa muito feia, né? Então eu faço com muito carinho para não deixar isso acontecer. De qualquer forma, era bem possível que eu errasse mesmo no vestibular, por distração, não por não saber física, né? 6º ano, conversão de unidades foi o que me deixou na mão. Foda, boa pedida, garoto, quem dá mais? Fiquem à vontade, falei de vocês. Se quiser que eu te atenda na carteira, também não tem problema. Tem uma aí não,